Hoje, eu e meu grupo composto pelo Caio Monteiro Sartori, pelo Matheus Henrique Jesus da Silva Carriel e eu, Murilo Augusto Jorge, estaremos abordando aqui nesta apresentação um dos tópicos que podem ser trabalhados, estudados na matemática discreta. Tópico este que é a álgebra booleana. Ao longo da apresentação, estaremos apresentando sobre as funções booleanas e também as portas lógicas. Eu sou o Caio Monteiro Sartori e eu vou falar do primeiro tópico, que é funções booleanas. Então, antes de começarmos com quais são os conceitos básicos e fundamentais das funções booleanas, é bom a gente ter em mente uma introdução do que é a álgebra booleana. A álgebra booleana é uma área de estudo da matemática proposta por George Boole que vai envolver conceitos de lógica proposicional, só que nesse caso vão ser aplicados em conjuntos de entradas que resultam em uma saída. Certo? Isso também é o que acontece na lógica proposicional, só que nesse caso a gente vai tratar de operadores e valores lógicos booleanos, certo? Que vão constituir as expressões booleanas. Na época que isso foi inicialmente desenvolvido, não havia uma utilidade muito diferente do que era a lógica proposicional. Somente depois, com o desenvolvimento dos circuitos eletrônicos e computacionais, os primeiros computadores, que passou a ter uma prática mais palpável, mais aplicável no dia a dia. Agora, partindo para os conceitos básicos das funções booleanas, a gente tem que ter em mente que toda a álgebra booleana gira em torno de zeros e uns, que nada mais são do que contextos opostos entre si. Podem representar situações de desligado, ligado, aceso ou apagado, etc. É que no caso da álgebra booleana em si, a gente vai tratar os zeros e uns como as bases que vai ser utilizada daqui para frente como as constantes fundamentais, certo? Então, além de esses zeros e uns poderem ser usados como constantes, eles também podem ser usados como valores lógicos atribuídos às variáveis booleanas. Certas variáveis são representadas por letras quaisquer, que a gente pode escolher, e elas vão representar tanto as entradas quanto as saídas, certo? Que vão receber os valores lógicos, 0 ou 1, de acordo com a situação que vai acontecer no momento. Além das variáveis e constantes, as funções booleanas também necessitam de operadores lógicos para funcionarem. E esses operadores vão ser responsáveis por relacionar as variáveis e constantes, gerando uma saída correspondente. Certo? Os principais operadores que a gente vai tratar são AND, OR e NOT. O AND ele recebe a notação do ponto ou do acento circunflexo. Esse ponto, na verdade, não é o sinal de vezes, por mais que muitas vezes pareça e realmente vai ver que tem semelhanças com a multiplicação, não é a mesma coisa. Certo? O OR vai receber o sinal de soma ou V, mas também não é a mesma coisa que soma. E o NOT vai receber o acento til ou esse símbolo aí representado. Também pode ser representado pelo apóstrofe, certo? E esses operadores que daqui a pouco vão ser demonstrados por tabela verdade, eles vão representar as bases da álgebra booleana daqui para frente. Além deles, também tem alguns derivados, como o NAND, que é o não e, o NOR, que é o não ou, e o XOR, que é o ou exclusivo, que também vão ser mostrados daqui a pouco. Agora a gente vai falar do que são as tabelas verdade, certo? As tabelas verdade daqui para frente vão ser muito utilizadas na representação das funções booleanas. E elas nada mais são do que tabelas que vão organizar toda a combinação possível de valores das entradas e vai designar uma saída correspondente, certo? Então aí a gente tem a representação das tabelas do AND, do OR e do NOT, os principais operadores, certo? Então dá para ver que no caso do AND, para toda a combinação possível de valores das entradas, somente no caso em que as duas entradas são 1, né, são verdadeiras, que a saída vai ser 1 também. No caso do operador OR, a gente tem que, para toda a combinação possível de valores das entradas, caso exista pelo menos um 1, a saída vai apresentar o valor 1, o valor verdadeiro, certo? E o NOT nada mais é do que a negação da variável que está sendo utilizada. Então, ou seja, se for 0, a saída vai ser 1. Se for 1, a saída vai ser 0.
Temos também aí a tabela verdade do XOR, que é representada por esse símbolo aí que está aparecendo. E nesse caso, a saída só vai apresentar o valor 1 quando as entradas apresentarem somente um único valor 1. Se as entradas apresentarem dois valores, 1, a saída não vai ser a mesma do caso do OR normal, certo? Ou seja, é um OR exclusivo. As tabelas verdade do NAND e do NOR não foram mostradas, mas elas nada mais são do que a negação da tabela verdade do AND e do OR, respectivamente. Então, a partir disso também é possível mostrar que qualquer expressão booleana pode ser representada por uma tabela verdade. Aí a gente tem a expressão A e não B ou não A e B, certo? Igual a Z. O Z, no caso, é a saída e tudo que vem antes disso são as entradas. E aí eu dividi a tabela verdade em setores, sendo que o setor 1 representa todos os possíveis valores das entradas, certo? O setor 2 é todo o passo a passo para ir desenvolvendo a expressão booleana, porque é muito mais fácil do que simplesmente tentar partir direto para a saída. Então temos o passo do não B, do A e não B, do A e B e por aí vai. E no final, né, a saída Z é o setor 3 que vai representar o final mesmo de tudo dessa expressão booleana. Agora, partindo para as identidades booleanas, elas são, no caso, propriedades que vão ser muito importantes na simplificação de expressões booleanas, certo? Elas vão ser ainda muito utilizadas na parte de minimização de circuitos, mas por enquanto é bom que a gente tenha em mente quais são cada uma delas, certo? Temos algumas mais fáceis de se identificar, como a dupla negação, que é, no caso, a negação da negação de alguma variável que vai resultar nela mesma, certo? As idempotentes, que são, no caso de uma variável ou ela mesma, e também no caso de uma variável e ela mesma, vai resultar nela mesma nessa situação. Temos os elementos neutros, ou seja uma variável ou zero será ela e uma variável e1 vai ser ela. Isso eu costumo muitas vezes associar parecido com o que os sinais representam, ou seja, o sinal de mais, o ou, eu costumo pensar dessa forma que ele é realmente uma soma. Então, uma variável mais zero vai continuar sendo ela mesma. E no caso, a mesma coisa serve para uma variável e1, porque aí seria como se estivesse multiplicando por 1, ou seja, também seria a variável mesma, certo? No caso agora temos as propriedades de dominação, ou seja, uma variável o1 é 1 e uma variável e0 é 0. Aí também dá para pensar um pouco, de certa forma, nos sinais de soma e multiplicação, só que no caso da variável ou1, a gente tem que ter em mente que o 1 meio que se sobressai perante a variável. O 0 também se sobressai perante a variável quando se tratando de e, certo? Que realmente faz mais sentido se for pensar como uma multiplicação, mas é uma propriedade que trata de uma constante se sobressaindo perante a variável principal. E a gente tem também a propriedade da unidade e zero, ou seja, uma variável ou a negação dela é 1 e uma variável e a negação dela é 0. Agora partindo para as propriedades com duas ou mais variáveis, que são um pouco mais complexas naturalmente, temos as comutativas, associativas e distributivas, que funcionam como na matemática convencional, ou seja, a comutativa quer dizer que não importa a ordem que você vai realizar as operações, vai dar no mesmo, certo? Associativa também quer dizer que não importa por qual passo você vai começar, vai dar no mesmo também. E as distributivas representam um processo de distribuição de variáveis e operadores entre si, certo? Assim como na matemática convencional mesmo. Temos a propriedade de De Morgan, que é muito importante porque ela vai ser utilizada para demonstrar o NAND e o NOR, certo? Que no caso é a negação de alguma operação e ou operação ou, certo? Que no caso vai ser como se fosse uma negação total, pelo menos é assim que eu costumo pensar. A gente vai, por exemplo, a negação de x e y seria a negação de x ou a negação de y, ou seja, a gente meio que nega as variáveis e inverte o operador, certo? Temos aí a propriedade também da absorção, que é uma das mais difíceis de se interpretar assim visivelmente, mas no caso quer dizer uma variável ou ela mesma e outra será ela inicialmente, certo? A primeira que aparece. Temos aí uma variável e ela mesma e outra também vai representar ela mesma.
Quando a gente trata de, por exemplo, uma variável x ou a negação de x e y, temos que vai representar a mesma coisa que x ou y no final das contas. Aí um conceito muito importante é o de dual de uma expressão, certo? O que é o dual de uma expressão? É nada mais do que uma expressão com os seus operadores e constantes invertidas, certo? Isso é muito utilizado aí nas propriedades que já foram ditas. A gente percebe que dada uma expressão que pode ser considerada como original, a sua dual também é aplicável, certo? E aí a gente tem um exemplo, como para ficar mais fácil de entender, que é uma expressão x e y0 tem o seu dual como x ou y1, né? Inverter os operadores e a constante que aparece nela, certo? E agora, para a gente deixar bem claro que todas as propriedades que apareceram e esse conceito de dual também não é algo que precisa ser decorado, mas sim ser conhecido, porque é muito bom realmente para simplificar as expressões, mas não é algo que vai ser 100% obrigatório em todos os casos. Muitas vezes funciona da mesma forma, só é um pouco mais difícil de se pensar, certo? E também, como eu disse, a propriedade da absorção, que é uma das mais difíceis de ser interpretada, a gente demonstrou ela por meio de uma tabela verdade, para mostrar que qualquer propriedade pode ser demonstrada por uma tabela verdade, certo? A gente mostra que toda a expressão x ou x e y no final corresponde ao mesmo valor de x, certo? Isso mostra que a propriedade é realmente aplicável em qualquer situação. Partindo agora de um novo tópico, a gente já viu como construir uma tabela verdade a partir de uma função booleana. Acontece que em alguns casos a gente vai precisar fazer o contrário, certo? Determinar uma função booleana a partir de uma tabela verdade. E para isso a gente vai utilizar de alguns conceitos novos, que são o de expansão em soma de produtos e de em produto de somas. E aí nós temos que as somas vão ser representadas pela operação OR e os produtos pela operação AND. Como eu já havia dito, eles não são a mesma coisa, mas nesse caso a gente vai representar dessa forma porque é mais fácil de se compreender. E a gente vai meio que nomear a expansão de soma de produtos como min termo e a de produto de somas como max termo. Então, começando pelo uso de min termos, a gente tem que, a partir de uma tabela verdade, a gente vai observar quais são os valores que apresentam 1 na saída e observar as entradas correspondentes a cada valor 1 para gerar produtos entre essas variáveis, ou seja, operações AND, de forma que tudo resulte em 1. Ou seja, caso tenha um 0, a gente vai negar ele, caso tenha 1, a gente já vai deixar da forma como está. Temos aí então uma tabela verdade que apresenta A, B e C como entradas e Z como saída, e a partir dela a gente vai demonstrar o uso de min termos, certo? Primeiramente, a gente tem que observar os valores que apresentam 1 nas saídas, ou seja, a gente tem a combinação de entradas 0, 1, 0, apresentando 1 na saída, ou 1, 1, 0, apresentando 1 na saída. São essas duas combinações de entradas que vão realmente apresentar a saída que a gente deseja. Então, a partir delas, a gente tem que observar quais são os valores 0 e 1. Quando tiver 0, a gente vai negar essa variável. Quando tiver 1, a gente vai manter ela. E a partir disso, a gente vai montar expressões com base no operador AND. Então, no primeiro caso, com as variáveis A, B e C sendo 0, 1 e 0, a gente monta a expressão negação de A e B e negação de C. Ou seja, a gente negou os que tem 0 e manteve os que tem 1. No segundo caso, 1 e 0, a gente mantém o A e B e negação de C. Ou seja, a gente vai negar apenas o que apresenta 0. E no final de tudo isso, a gente vai unir essas expressões por soma, né, pelo operador OR. Por isso que o min termo é chamado de soma de produtos. Porque aí a gente tem a expressão final mostrada no slide. Além disso, a gente também usa o uso de max termos, só que nesse caso ele é meio incomum, não é muito utilizado, mas funciona da mesma forma que min termo, só que nesse caso a gente vai observar os valores de 0 nas saídas ao invés de 1, e com base nesses valores a gente vai montar produtos de somas, certo? A gente tem até aí um exemplo da forma de um qualquer, ou seja, negação de A ou B ou C e A ou negação de B ou C, certo? A gente basicamente só vai observar os zeros ao invés dos uns, em comparação com o min termo no caso. E
realmente, ao invés de fazer uma soma de produtos, fazer um produto de somas. Finalizando esse tópico, a gente vai tratar de um conceito que é o de completude funcional, que nada mais é do que conjuntos de operadores que podem representar qualquer função booleana. Existem 5 deles, eles podem ser de 3, 2 ou até mesmo um único operador. E são os conjuntos do AND, OR e NOT, que é os 3 operadores básicos da álgebra booleana, ou seja, eles realmente conseguem representar qualquer expressão. Temos o conjunto do AND NOT e do OR NOT, que por meio da propriedade de Morgan pode acabar gerando o operador que está faltando, no caso do AND NOT pode gerar o OR, e do OR do NOT a gente pode gerar o AND, certo? E com conjuntos de um único operador temos NAND e NOR, que nada mais são do que a negação do AND e do OR respectivamente, ou seja, eles representam os dois conjuntos acima deles. Então, também é importante ter em mente que, assim como nas propriedades booleanas, essa ideia de completude funcional não é algo que precisa ser 100% decorado. Você não vai precisar, em todos os casos, usar o número mínimo de operadores possíveis. No caso, usar só o NAND ou só o NOR. Isso é só mais como uma ideia de que eles podem representar qualquer função booleana, mas não precisa sempre ser utilizado. Muitas vezes é muito mais fácil realmente só usar o AND, OR e NOT naturalmente, que conseguem executar qualquer função booleana da forma que você desejar. Olá a todos, meu nome é Matheus Carriel e hoje eu vou falar um pouco sobre portas lógicas. Começando pela introdução, as portas lógicas são blocos fundamentais de qualquer sistema digital moderno. Vai dos computadores, dos smartphones, até utensílios da casa, como geladeiras, micro-ondas. Está presente também nos automóveis. Elas são circuitos eletrônicos que realizam operações básicas da lógica booleana, manipulando valores binários 0 e 1 para produzir uma saída com base em uma ou mais entradas. Então vamos falar um pouco sobre as portas. Cada tipo de porta lógica implementa uma operação lógica e tabela verdade específica. Aqui estão as padrões, como o Caio já mencionou, embaixo estão seus circuitos. A porta AND realiza a operação de conjunção lógica. A saída é 1 apenas se todas as entradas forem 1. A porta OR executa a operação de disjunção lógica. A saída é 1 se pelo menos uma das entradas for 1. E a porta NOT efetua a operação de negação lógica. Inverte o valor da entrada. Se a entrada for 0, a saída será 1 e vice-versa. Aqui estão mais alguns exemplos. A porta NAND, NOR, SHOR e SHNOR. Ali embaixo também estão seus circuitos. A porta NAND é a combinação de AND e NOT. A saída é 0 apenas se todas as entradas forem 1. A porta NOR é a combinação de OR e NOT. A saída é 1 apenas se todas as entradas forem 0. A porta SHOR, ou exclusivo, a saída é 1 se as entradas forem diferentes. A porta SHNOR, ou exclusivo não, a saída é 1 se as entradas forem iguais. Agora vamos falar sobre os somadores. Eles são circuitos digitais que realizam a operação de adição de números binários. Eles são componentes chaves em sistemas de processamento de dados, como unidades aritméticas e lógicas de processadores. Existem vários tipos de somadores, cada um com características e complexidades diferentes, dependendo do número de bits e da necessidade de eficiência e velocidade. Aqui está um exemplo, o circuito half-adder, meia-soma, que o objetivo é somar 2 bits fornecendo uma soma S e um carry-out C. A explicação dele é a porta SHOR, o exclusivo, a saída é 1 se exatamente uma das entradas for 1, portanto a soma dos bits A e B é gerada pela porta SHOR. A porta AND E, a saída é 1 se ambas as entradas forem 1. Isso representa o carry-out, vai 1, que é gerado quando ambos os bits A e B são 1. No half-adder, a soma SSS é a saída da porta SHOR, o carry-out CCC é a saída da porta AND. Ao lado está o circuito para representar. Vamos para o segundo exemplo. Circuito full adder, soma completa.
O objetivo é somar 3 bits, fornecendo uma soma S e um carrout C out. Explicação. A primeira porta short gera a primeira soma parcial. A primeira porta AND gera o primeiro carrout. A segunda porta short gera a soma final, incluindo o carry in. Segunda porta AND gera o segundo carrout. A porta OR combina os dois carrouts para gerar o carrout final, count C, out count. No full adder, a soma SSS é a saída da segunda porta short. O carrout count C, out count é a saída da porta OR, que combina os carrouts parciais. Também ao lado está a representação do circuito. Estão as nossas referências bibliográficas utilizadas. E esse foi o nosso trabalho. Agradecemos muitíssimo pela atenção de cada um de vocês.